bem-vindos a mais um episódio do Foco Jurídico, um podcast produzido pelo Vilemor Amaral Advogados. Começamos agora o 4º capítulo da primeira temporada do programa e a gente segue falando sobre a reforma da Lei de Recuperação Judicial e Falência. Hoje a gente vai falar sobre o Deep Finance, que é um tipo de financiamento e foi uma das inovações trazidas na reforma da lei. Ele é inspirado no sistema judiciário norte-americano e foi adaptado aqui para a legislação brasileira com o objetivo de financiar algumas despesas operacionais da empresa, como pagamento de fornecedores, salários, despesas administrativas. A ideia é que esse financiamento ele gere um fôlego para a recuperanda e aí ela consiga ter uma certa estabilidade financeira para conseguir cumprir o plano de recuperação judicial. Para falar sobre esse assunto com a gente, eu chamo novamente nossos sócios Vitor Lopes e Fernando Lima do Amaral. Sejam bem-vindos. Olá, Cibele. Olá, Fernando. Prazer estar aqui de volta para conversar com vocês agora sobre esse integrante tema aí trazido pela Lei 14.112. Vamos lá, estamos animados para o dia de hoje. Bem-vindo também, Fernando. Oi, Cibele. Oi, Vitor. Vamos aí falar de financiamento de empresa em recuperação judicial. Bom, então vamos lá. Com certeza esse é um tema que é muito interessante, principalmente para a recuperanda, né? Porque a gente sabe que, querendo ou não, assim que a empresa ela entra em recuperação judicial, a busca por uma oferta de crédito ela fica muito mais difícil. Então, com a inserção do Deep Finance na reforma, né, na lei após a reforma, o que mudou nesse cenário? Olha, Cibele, acho que a primeira coisa que eu acho que é interessante a gente falar sobre o Deep Finance é que ele já vinha, né, esse instituto já vinha sendo objeto de utilização por parte dos atores, dos sujeitos envolvidos na recuperação judicial, de maneira que não é nenhuma novidade. A grande novidade talvez seja a necessidade de regulamentar esse instituto visando a trazer uma maior segurança jurídica. A título de exemplificação, eu posso até te dizer que, na verdade, o Deep Finance ele tinha a sua positivação e a sua institucionalização garantida pelo artigo 67 da Lei 11.105. Mas os incentivos trazidos pelo artigo 67, na prática, foram vistos como insuficientes. Então, a inserção agora da seção 4A com os dispositivos 69A a 69F, que vem a regulamentar o Deep Finance, me parece de bom grado, porque além de manter já o incentivo da extraconcursalidade, o que já era garantido pelo artigo 67, ele melhora substancialmente a posição dos agentes credores que queiram vir a ser financiadores de DIP, quanto à possibilidade de concessão de garantias. Então, andou bem aí talvez o legislador nesse tema. É claro que o que a gente vai discutir aqui são as inúmeras possibilidades e os inúmeros pormenores que poderia ter avançado mais o legislador de 2020. Mas, sem sombra de dúvidas, de uma maneira geral, a regulamentação do Deep Finance vem em boa hora. Já adentrando um pouco, tentando aqui já estabelecer até um canal de comunicação com o nosso público ouvinte, e eu passo aqui a estabelecer algumas alterações, algumas regulamentações que me parecem interessantes, tá? A primeira inovação que eu reputo como interessante é aquela constante no artigo 69A, que diz que que vai ser possível a concessão de garantias a um Deep Finance, a um financiamento pós-recuperação judicial, desde que o bem seja integrante do ativo não circulante da empresa. Vamos tentar aí, e aí me parece que o legislador ele deu aso para interpretações duvidosas, mas e que certamente vão ter que ser solucionadas pela jurisprudência. Isso porque, numa interpretação estritamente literal desse dispositivo, pode-se fazer uma interpretação a contrário senso, no seguinte sentido: olha, tudo que não é ativo não circulante estaria fora do DIP, o que não é uma verdade, pelo menos a nosso sentir. Uma interpretação nesse sentido, ela retiraria toda a potencialidade do Instituto.
Mas veja bem, e isso é tão verdade que eu já até tomamos aqui conhecimento pelo escritório de uma recuperação judicial em Cuiabá, da AGF Brasil, salvo engano, que essa discussão está sendo trazida. Na verdade, você ali está tendo uma concessão de ativo fora do rol de ativo não circulante, ou seja, você está tendo uma concessão de garantia de estoque, e os credores já estão começando a discutir se, por exemplo, que é uma das outras características do DIP, lá na frente que a gente vai colocar, que é a questão da prioridade do pagamento do artigo 84. Ou seja, quando um empréstimo ele é efetivado fora do conceito de ativo não circulante, incidiria o artigo 84? Essa é uma discussão que, a meu sentir, reduziria, de certa forma, a potencialidade do Instituto, mas é uma interpretação que, do ponto de vista estritamente lateral, parece ferir o artigo 69A. A jurisprudência vai ter que realmente aí, fechar, vai ter que fazer uma interpretação de maneira a fechar esse lacunismo. Então, essa é uma questão que me parece, a princípio, que vai ser bastante interessante da jurisprudência vir a interpretar esse artigo 69A. Né? Ou seja, estabelecer o conceito de ativo não circulante e quais são os efeitos legais para fins de categorização dentro do financiamento DIP ou não. Já o 69B, esse sim eu acho que foi de feliz, o legislador foi de feliz, teve uma felicidade aí que merece ser aplaudida. Né? Por quê? A gente sabe que a economia e o problema de uma empresa em recuperação judicial é muito dinâmica. E realmente isso é algo que é bastante dito pela doutrina comercialista, que milita no campo da insolvência, que não dá, o tempo do processo civil é um pouco distinto do tempo da economia, ainda mais de uma empresa em recuperação judicial que precisa de recursos. Então me parece que aí eu acho que o legislador andou super bem ao estabelecer a impossibilidade de modificação do caráter extraconcursal e de modificação e de extinção das eventuais garantias, caso, obviamente, o DIP Finance já tenha sido, os recursos já tenham sido efetivados à devedora, a empresa em recuperação, em grau de recurso. Me parece que aí, por meio de uma técnica processual de limitação da cognição recursal, o legislador visou a garantir uma efetividade e uma segurança aos agentes que se predisponham a dar DIP Finance. Eu acho que esse dispositivo vai ser um interessante incentivo para liquidez, né, para conferir uma maior liquidez às empresas em recuperação judicial e, óbvio, propiciar, em última análise, a recuperação judicial de empresas, obviamente, que merecem obter esse beneplácito com maior eficiência ao pagamento dos credores. Então, me parece que aí o legislador andou bem. Tá? Aí a gente até pode discutir aqui se isso é algo que também a doutrina ainda é um tema a se explorar, mas se o direito brasileiro agora, de fato, reconheceu explicitamente, ao menos nessa parte de Deep Finance, a Mootness Doctrine do direito norte-americano, né? Me parece que sim, tá? E reconheceu de uma maneira bastante feliz para uma circunstância que realmente merece atenção. Eu só chamo a atenção aqui a esse ponto que a gente, muitas das vezes, quando da aplicação desse dispositivo, muitos dos credores vão ter que passar a ter uma atenção muito singular em relação à boa-fé ou não dessa operação de financiamento por parte do credor. Então, isso aqui a gente vai até falar mais adiante, eu vou me reservar aqui de não adentrar muito, mas principalmente operações de credores pré-existentes, operações cujo agente financiador seja parte relacionada, próprio sócio, partes relacionadas aos sócios, aos administradores. Enfim, eu vou deixar um pouco mais adiante, porque isso eu creio que seja tema para a gente discutir mais adiante. Mas é algo que eu acho que é interessante todo mundo ter em mente. Tá? O terceiro ponto dessa seção 4A,
que eu acho interessante a gente trazer aqui à tona é a questão da possibilidade agora de você instituir garantia subordinada sobre o valor excedente à garantia, sem a necessidade de anuência do credor original. Me parece daí também que é uma tentativa da lei em destravar, em criar mais um incentivo para operacionalização e efetivação do Deep Finance. Acho que andou bem o legislador, tá? Ao possibilitar a ativação desse mecanismo de institucionalização de garantia subordinada, independentemente da anuência do credor originário, obviamente limitado ao excedente, e, ao mesmo tempo, ao vedar, para esse instituto, vedar a possibilidade de constituição de garantia subordinada em cessão fiduciária. Porque aí realmente não faria sentido a cessão fiduciária, como a gente sabe, é uma garantia incidente sobre o patrimônio do credor, obviamente numa propriedade resolúvel, mas está na propriedade do credor, então não faria sentido você instituir uma garantia subordinada de uma pessoa que não da própria empresa em recuperação judicial. Então, achei que aí, acredito que nesse ponto também o legislador de 20 andou com razoável parcimônia e foi bem. Tá? Um outro aspecto que eu acho que é interessante a gente trazer ainda a título de Deep Finance é a questão do efeito rescisório, do efeito rescindente, vamos chamar assim, que eventual falência venha a ter sobre esse negócio jurídico, né? Isso eu acho que é realmente muito importante, tá? Ou seja, sobrevindo à falência, caso os recursos não tenham sido dispendidos até o advento da falência, o negócio jurídico, o negócio jurídico atinente ao Deep Finance fica automaticamente rescindido. Isso é muito importante porque, salvo engano, é o artigo 117 da Lei 11.101, diz que essa faculdade de continuar ou não os negócios jurídicos pertenceria ao administrador judicial da massa falida. Com isso, a gente tem um reequilíbrio de forças, porque realmente não faria sentido deixar na mão do administrador judicial a continuidade ou não de um financiamento DIP quando já efetivada a falência. Me parece aí que, reequilibrando os interesses em jogo, o legislador de 20 também foi bem, e sempre com esse intuito, né, de destravar os obstáculos à efetivação do DIP e, ao mesmo tempo, possibilitar maior segurança jurídica aos credores, aos agentes que se predisponham a efetivar, a fazer financiamentos em empresas nessas circunstâncias. Até porque a gente sabe muito bem que o financiamento a empresas em recuperação judicial não é um empréstimo de baixo risco, né? Ele é, de fato, um empréstimo que tem as suas dificuldades. Então, eu acho que a legislação, tentando equilibrar aí os interesses em jogo, andou bem. Por fim, até para a gente aqui terminar essa parte de overview do Deep Finance, a lei aí estabeleceu mais dois dispositivos, o 69E e F, e basicamente o que eles dizem, né? Eles dizem que qualquer pessoa, parte relacionada, familiar, pode ser um sujeito apto a conceder o Deep Finance. Não há uma pré-limitação legal, não há vedação legal a priori como critério ex ante. Eu acredito que a legislação aí quis realmente destravar a potencialidade desse instituto, quis evitar ao máximo a positivação de obstáculos à concessão desses institutos, à concessão do Deep Finance. Mas, obviamente, a gente tem que é só o caso concreto, a gente vai ter que analisar as exceções legais e as possibilidades do DIP também não poder ser, amanhã ou depois, vir a ser desvirtuado da sua finalidade previamente concebida, né? A gente, obviamente, não pode conceber que o DIP seja um instrumento, um instituto jurídico utilizado para finalidades diversas para a qual a lei a instituiu. Até porque o nome disso a gente sabe, né? Seria um abuso de direito, seria uma desvirtuação do Instituto. E isso a gente vai ter que analisar com mais cuidado no caso a caso. Mas é isso, assim, o DIP, ele hoje, pela legislação, pelo que positivou o legislador de 20,
quis possibilitar que qualquer credor, qualquer agente financeiro ou não, qualquer agente venha que se predispõe a dar um DIP pode vir a conceder um DIP, de maneira que o próprio administrador da empresa em recuperação judicial, as eventuais sócios ou integrantes ou não do bloco de controle dessa empresa em recuperação, podem vir a conceder recuperação judicial, fundos de investimento em geral, etc. e tal. Então, nesse ponto não há muito o que falar. Só o caso concreto vai atrair ou não a incidência de outros dispositivos legais. E, por fim, o 69G também fala já ao contrário, né? Diz que qualquer um desses mesmos agentes também podem instituir garantias em favor de financiamentos DIP. Então, reforçando o que foi dito anteriormente em relação ao 69A, a positivação desse instituto ele realmente visa otimizar a operacionalização do Deep Finance no direito brasileiro. De maneira que essas são as grandes observações, eu acho que a título de overview aqui que eu gostaria de passar a vocês. E, por fim, ainda uma última característica do DIP que eu gostaria de falar aqui com vocês, que aí não está na seção 4A propriamente dita, está no artigo 84.1b, que eu acho que esse sim é de grande valia também para tudo isso que a gente falou, né? Ou seja, que denota bem a intenção do legislador de potencializar o manejo desse instituto no direito brasileiro. Na verdade, o 84.1b, salvo engano, ele confere uma prioridade muito maior se comparado à legislação de 2005, né? Na medida em que o credor de finance passa a receber na frente de todo mundo, à exceção dos credores do 150 e do 151 da Lei de Recuperação, que são aqueles créditos indispensáveis à administração da falência e aqueles créditos vencidos, os créditos trabalhistas vencidos nos 3 meses anteriores à decretação da falência. Isso me pareceu um avanço significativo e esse sim um incentivo bastante considerável se comparado com a legislação de 2005, onde pelo artigo 67 da legislação de 2005, o DIP ficava ali como um crédito extraconcursal, mas dentro da lista dentro da lista de prioridades do artigo dos credores extraconcursais. Então ele era um crédito extraconcursal, mas teria que respeitar a paridade de ordem no que se refere àquela massa. E, obviamente, diante disso, ele também ficaria atrás dos pedidos de restituição. Então, esse sim eu acho que é uma medida que também veio para tentar incentivar o manejo e a operacionalização do DIP, e eu vejo com bons olhos, desde que, obviamente, né, que é o que a gente vai discutir mais adiante, o DIP venha a ser utilizado de maneira operosa, correta, segundo os ditames legais. Então é isso, assim, eu sei que acabou estendendo um pouco pela amplitude da pergunta, mas acho que esse é o grande overview aí que eu poderia comentar sobre o DIP. Fernando, eu não sei se você quer comentar alguma coisa, mas acho que a princípio era isso que eu teria para falar. Eu só quero exemplificar a questão do 69B, da segurança jurídica, que esse é um tema muito importante. Você falou sobre ele, mas eu queria exemplificar. A empresa entra em recuperação judicial, né? Aí ela precisa, muitas das empresas, não vou falar que é sempre, mas é comum, precisam de um dinheiro ali no curto prazo, né, para sobreviver os meses seguintes. Às vezes não consegue aguentar, ela não tem caixa ali para aguentar até o dia da votação do plano, né? Então ela precisa de um dinheiro no curto prazo. Então ela procurava um financiador para dar um dinheiro de curto prazo para ela, que precisa obter rápido o empréstimo e vai gastar rápido também, vai gastar todo aquele dinheiro provavelmente até a data da aprovação do plano, né? Pegava esse empréstimo, dava uma garantia para o financiador, usava esse dinheiro. 3, 4 meses depois do dinheiro ser concedido e consumido, né, vinha um agravo de instrumento, poderia vir um agravo de instrumento e revogar essa decisão judicial que autorizou o DIP e autorizou a constituição da garantia. Isso é um problema
muito grande para qualquer financiador, uma pessoa que vai financiar, que vai dar um dinheiro ali, sabendo que é um dinheiro de curto prazo, sabendo que aquele dinheiro é para manter a empresa viva, que vai ser utilizado no curtíssimo período, e depois, 4, 5 meses depois, pode vir uma decisão desconstituindo a garantia que ele formalizou, era um problema quase que irremediável. Você teria que estar assumindo um risco muito grande. O 69B veio para resolver esse tipo de problema, né? Desde que o financiador seja de boa fé, ele já tenha dado, já tenha feito o empréstimo, a cognição do recurso, como o Vitor já comentou, não vai poder desconstituir a natureza do financiamento, a natureza extraconcursal e nem as garantias constituídas. Então, só queria exemplificar essa questão porque é bastante importante. Então, pegando um pouco desse gancho que você falou agora, Fernando, que, querendo ou não, esse empréstimo, né, esse financiamento, ele é rápido, né, é algo para um curto período de tempo. Pensando nisso, como que ele fica em paralelo com a recuperação? Porque, querendo ou não, isso é mais um credor para a empresa que já está endividada. Então, será que isso não abre margem para a empresa se endividar ainda mais e aí, consequentemente, prejudicar, inviabilizar o cumprimento do plano? Vai depender de cada caso, né? Um financiamento da empresa em recuperação judicial pode ser a salvação dela ou também pode ser, eu não vou falar que vai levar a uma falência, o empréstimo em si, mas pode sim ser algo muito prejudicial aos credores que existiam antes do financiamento. Mas assim, depende de cada caso, tá? Eu acho que aqui no Brasil, como a gente não tem um mercado pujante de financiamento de empresas, a gente nunca viveu esse outro lado da moeda, né? De ver um empréstimo DIP como algo nocivo, algo prejudicial aos credores. Pode-se acontecer sim, tá? Mas eu acho que a gente ainda não vivenciou isso muito no Brasil porque a gente não tem um mercado pujante de empréstimos para a empresa em recuperação judicial, que espera-se que vai melhorar agora com a reforma da lei. Então, eu diria, em uma visão assim macro, que é mais benéfico do que um risco, tá? Mas ainda assim, vamos lá. Eu acho que qualquer empréstimo pode passar pelo crivo do juiz. Como o Vitor bem colocou, já existia empréstimo de financiamento de empresa em recuperação judicial antes da reforma, tá? Já era autorizado. Desde que você não utilizasse ativos não circulantes para dar em garantia, você podia pegar empréstimos sem autorização judicial. Isso continua valendo pós-reforma. Uma empresa continua podendo pegar empréstimos sem garantias ou pegando empréstimos dando garantia ativos, desde que sejam ativos circulantes. Se ela for dar como garantia de ativos não circulantes, ela precisa de pegar aprovação judicial, né, que é o 69A. Uma vez ela pedindo autorização judicial para fazer um empréstimo DIP dando ativos não circulantes, o juiz tem que aprovar. Primeiro passa pelo contraditório, tá? Acho que qualquer pessoa ali pode se manifestar, o comitê de credores, administrador judicial, acho que qualquer um credor também vai poder se manifestar, então passa pelo contraditório e o juiz, no final das contas, quando for autorizar esse financiamento, ele vai ver a conveniência, né? Ele vai ter que ver se aquele financiamento é útil e necessário para a atividade empresarial e se as garantias que estão sendo concedidas também são necessárias, tá? Ele vai fazer uma análise de mercado, porque se ele achar que de alguma forma está fugindo muito da necessidade ou do preço de mercado, o que obviamente é complicado um pouco isso, porque o preço de mercado não pode ser comparado com o que vai ser praticado em uma recuperação judicial, que é um risco muito maior. Mas se ele achar que tiver algum problema de utilidade daquele empréstimo, daquela garantia, ele não vai autorizar, tá? O que fica aqui de pergunta interessante é o seguinte: e um empréstimo DIP que não é necessário pegar autorização judicial? Você pega um empréstimo sem garantia ou você pega um empréstimo com garantia de ativos circulantes, não precisa de autorização judicial? Nesse caso, poderia o juiz, uma vez cientificado desse empréstimo, tomar alguma medida, né? Eu entendo que sim, porque qualquer direito que uma pessoa tem, se exercer de forma abusiva, tem que ser analisado pelo Poder Judiciário. Então, acho que qualquer empréstimo que uma empresa pegue, alguns são obrigatoriamente tem que passar pelo crivo do juiz, outros não. Mas qualquer um pode passar pelo crivo de legalidade, o crivo de ver a utilidade daquele empréstimo,
né? Então, acho que passa um pouco por isso a pergunta. Outro ponto importante é o 66, parágrafo 1º. Tá? Toda vez que uma recuperanda, fizer uma alienação de ativo não circulante, vai abrir para os credores, caso consigam reunir 15% dos créditos, chamarem uma assembleia geral para deliberar sobre o tema. Embora isso esteja no 66, parágrafo 1º, se o empréstimo envolver ativo não circulante, eu acho que é aplicável. Tá? Além de passar pelo crivo do juiz, ainda me parece que os credores, caso reúnam 15% dos créditos, poderiam chamar uma assembleia para deliberar sobre o tema. Como o Fernando bem colocou aí, a gente realmente aí tem algumas questões em aberto. E o Fernando já esclareceu que e talvez seja o grande pedra de toque aí, e já está acontecendo num caso, como eu mencionei anteriormente, em relação aos empréstimos de ativo circulante que tenham autorização judicial, que por liberalidade da empresa em recuperação ele leve a conhecimento. Aqui, Fernando, eu sei até que a gente já discutiu isso um pouco antes aqui fora do podcast, mas aqui eu tenho sérias dúvidas, porque no caso, e isso já está, como eu te coloquei, está acontecendo lá no caso da AGF Brasil, lá em Cuiabá. O juiz, ele diante de uma operação de DIP com garantia de estoque, né, de soja, ele reconheceu o financiamento DIP e foi mais além. Ele reconheceu que em caso de falência da empresa, você teria aí a incidência do artigo 84, 1B. Aqui eu vejo um sério questionamento judicial, porque você está afetando o direito diretamente, você está afetando o direito de terceiros com essa decisão judicial, na medida em que uma eventual falência dessa empresa, amanhã ou depois, esse credor que está concedendo o DIP vai passar à frente de todos os credores extraconcursados, credores por pedido de restituição, etc. e tal, nos termos do 84.1b. E aí foi a minha crítica que eu fiz até na minha primeira passagem, foi que talvez a legislação, o 69A, não tenha sido claro a esse respeito, porque se você fizer uma interpretação rigorosamente literal, de fato, o artigo 69A só diz que precisa de autorização judicial e estaria enquadrado, portanto, no termo de Deep Finance, nos termos do 69A, bens integrantes do ativo não circulante. De maneira que você pode fazer uma interpretação sistemática que operações que não dependem de autorização judicial e tenham como garantia bens do ativo circulante, eles se regulem, por exemplo, pelo artigo 67. O que aí a gente vai ter um problema de toda a finalidade legal, né, que eu coloquei anteriormente, que é realmente você destravar a operacionalidade e a efetivação do DIP. Então, eu acho que isso, de fato, é um laconismo da lei, que isso vai ter que ser resolvido pela jurisprudência e pela doutrina. E uma outra questão que o Fernando também falou, na questão do contraditório, que também achei que o 69A foi mal aí, porque, como o Fernando também falou, do artigo 66, 15% dos credores reunidos podem se manifestar e pedir uma assembleia de credores. Eu vi que o 69A ele dá margem a um déficit de contraditório em relação à comunidade de credores, porque ele só cita o comitê de credores. E caso não haja comitê de credores, pelo artigo 28 vai para o administrador judicial, abre-se vista para o administrador judicial e volta para o judiciário. É claro que na prática, pelo menos os credores que tiverem ali ligados e credores com advogados combativos vão acabar sempre se manifestando, mas veja que não há uma exigência legal de ser aberta vista à comunidade de credores nessa hipótese do 69A.
Ou seja, quando você tem garantia, bens integrantes do ativo não circulante. De maneira que aí eu achei que a legislação poderia ter sido um pouco mais congruente com os próprios desígnios da lei de recuperação, que é estabelecer um processo de negociação equilibrado, visando a salvaguarda da empresa, de abrir para o contraditório para todo mundo. Porque a maior parte das recuperações judiciais não há comunidade de credores, né? Isso é um fato. Então, se você conjugar esse artigo, estritamente de uma maneira literal, conjugado com o artigo 28, você tem que dar vista ao comitê de credores. Não tem comitê de credores, abre vista para o administrador judicial e já volta para o juiz para a decisão. Então, esse déficit de contraditório faz com que não haja uma legitimidade democrática, digamos assim, no processo de recuperação judicial, o que não vai muito aos anseios da lei. Então, eu acho que nesse ponto também o 69A não foi feliz na sua redação. Ele poderia ter aberto vista à comunidade de credores no mesmo passo, de maneira sucessiva ou concorrente com o administrador judicial. Para mim, tanto faz. O importante era que toda a comunidade de credores tivessem vistas, ainda que num prazo reduzido, mas tivessem vistas e pudessem analisar essa operação de Deep Finance. Eu concordo plenamente. Mas como você também disse, em termos práticos, se vai abrir vista para uma pessoa, os outros credores vão acabar pegando aquele período que abriu para o administrador judicial, né, ou para o comitê, e vão se manifestar também. Né? E uma vez se manifestando, o juiz vai ter que analisar aquelas razões. Mas sim, eu acho que seria mais adequado botar nominalmente qualquer credor ou qualquer interessado que possa ser afetado por isso no artigo 69A. Bom, então voltando em alguns assuntos que vocês pincelaram, vamos começar a se aprofundar um pouco mais nisso então. Que é quem pode fornecer o Deep Finance. O Vitor citou, são não necessariamente instituições financeiras, podem ser sócios, enfim, quem pode fornecer esse tipo de financiamento. E também falar um pouco mais das garantias, né? Já pensando que é uma empresa que ela está em recuperação, está caminhando para e ela não tem muito recurso. O que dá para ser feito e o que dá para dar como garantia. Aqui a legislação, como eu tinha dito anteriormente, eu falei na minha primeira oportunidade, a lei aqui, o legislador de 20 foi claro. Ele abriu possibilidade, não vedou ninguém a priori, não fez qualquer tipo de critério ex ante como forma de obstaculizar o legitimado ativo a conceder esse empréstimo em caráter de Deep Finance. Ou seja, credor pré-existente, credor sujeito, sócio, familiar, parte relacionada da empresa em recuperação, todos são elegíveis uma vez querendo, obviamente, uma vez manifestando o interesse em oferecer um financiamento a título de Deep Finance. É claro que, a depender do sujeito, do sujeito financiador, a comunidade de credores vai ter que ter algumas observações a fazer. Então, até mesmo para evitar, como eu disse anteriormente, a desvirtuação do Instituto, o manejo inadequado do DIP em desatenção às finalidades pelas quais ele foi previamente concebida. Então, assim, me chama um pouco a atenção, por exemplo, o Deep Finance de credores pré-existentes. Aqui, a lei, infelizmente, não resolveu um problema que já acontecia anteriormente à legislação de 20 e continua um tema ainda em aberto, né, pela doutrina, a ser preenchido pela doutrina e pela jurisprudência. Né? Ou seja, quando você tem aí um credor pré-existente podendo vir a realizar um Deep Finance, qual é o controle efetivamente que se pode fazer, né? A fim de evitar, por exemplo, o que na doutrina norte-americana a gente tem lá do cross-collateralization ou do roll-up. Né? O cross-collateralization é a possibilidade da garantia que efetivamente é dada no momento do financiamento, do Deep Finance, ser estendida
ao credor pré-existente. E o roll-up é um efeito similar, mas é a possibilidade da garantia que o credor já tem, o credor pré-existente já tem, ser utilizada para pagamento prioritário do crédito pré-existente. Então, assim, é claro que nessas duas circunstâncias, diante da ausência legal, de dispositivo legal, fica muito difícil a gente admitir aqui pelo rígido esquema da lei de recuperação judicial, da questão das classes, de credores, etc., a possibilidade de adoção desses efeitos legais, similares ao cross-collateralization e ao roll-up. Mas fato é que, diante dessa redação ampla e aberta, esses problemas continuam, né? Eu acho que aí faltou, talvez, como forma de compatibilizar esse Instituto do 69E, que abre para todo mundo poder fazer Deep Finance, especialmente em relação aos credores pré-existentes e sujeitos à recuperação judicial, parâmetros objetivos, critérios objetivos que seriam disciplinados em lei para estabelecer um controle efetivo quanto à intercambiabilidade dos juros da operação de Deep Finance. Porque, na verdade, o que hoje pode muitas das vezes ocorrer na prática é o juro da operação de Deep Finance ser de tal forma extravagante que o credor do Deep Finance não declara abertamente, né, para evitar questionamentos judiciais, mas é, de fato, utilizado para pagar o crédito pré-existente. Então, esse problema continua, né? A ausência de parâmetros objetivos para o controle dessa intercambiabilidade do que é juros, do que é principal no Deep Finance, e quando aplicado por um credor pré-existente, é um problema de fato que a legislação, o legislador de 20 não resolveu, tá? Então, essa é uma outra questão. Uma outra questão também que eu vejo, que é ligada a essa abertura ampla do 69E, que é a possibilidade de familiares, dos sócios da empresa em recuperação judicial, empresas integrantes do grupo econômico da empresa em recuperação judicial, enfim, partes relacionadas ao devedor, virem a efetivar esse Deep Finance. Ora, nessas circunstâncias, também a gente tem que tentar analisar a questão da legalidade dessa operação, né, da boa-fé dessa operação. Porque muitas das vezes a gente vai poder ter, salvo aí engano, muitas das vezes um trespasse de estabelecimento irregular, uma fraude ao esquema da regra de sucessão. E aí eu chamo a atenção do artigo 141.2 da própria Lei de Recuperação Judicial, que diz que a regra de sucessão não se aplica a familiares do devedor, né, a cônjuges e até em terceiro grau do administrador, algo até que eu acho que é um pouco pesado demais, mas é o que está na lei. Como é que fica essa questão, como é que fica a incidência do 141, inciso 2 da LRF em operações de Deep Finance realizadas por familiares, né? Obviamente, caso a garantia venha a ser discutida no momento posterior. Isso é um problema que a doutrina e a jurisprudência vão ter que resolver. Não me parece que o 69E veio a derrogar os efeitos, ainda que parcialmente, do 141. Então a gente vai ter que ter uma interpretação, e é claro, só o caso a caso vai dizer, né? Só as circunstâncias do caso concreto que vai nos dar a possibilidade de categorizar se essa operação é ou não uma operação fraudulenta, de maneira que eu acho que os desígnios a construção do Instituto da Boa-Fé, do abuso de direito, vão ser muito importantes aí para a categorização da regularidade ou não do Deep Finance nessas circunstâncias. Então, isso me chama atenção. Isso me chamou a atenção aqui, né, quando a gente fala quais são os sujeitos que podem realizar Deep. Foram essas duas questões que eu acho que, a título de primeiras impressões, né, digamos assim, que podem vir a surgir na doutrina. E obviamente, na jurisprudência, que são temas que a gente vai ter que resolver lá na frente. E eu acho que é isso. Eu acho que eu não sei se tem mais uma questão em aberto. Fernando, não sei se você quer
complementar algum ponto, mas acho que do questionamento trazido pela Cibele era isso que eu tinha para falar. Vitor, você falou de muito de boa-fé, né? Sobretudo quando tem sócio e parte relacionada. Só lembrando ao pessoal que no 69B, que a gente falou no começo, fala em boa-fé, tá? Então, aquela questão do recurso, não poder desconstituir, a natureza do crédito já feita, a garantia, desde que de boa-fé. Então, é muito importante lembrar isso, essa boa-fé no 69B, porque sócios e partes relacionadas podem dar DIP. Então, pode ser questionado, no caso dele, sim, a garantia constituída, ou qualquer outro que der um empréstimo, o tema da boa-fé. Maravilha. Não, acho que é por aí. A gente certamente vai ter questionamentos, né, por advogados habilidosos que militam nessa indústria. A gente vai ter uma atenção muito especial aí em relação ao preenchimento, né, do Instituto da Boa-Fé ou não. Eu acho que isso vai chamar muita atenção quando da aplicação exitosa ou não do 69E. Né? Acho que como forma, dependendo do lado que você esteja, vai se ter aí a atenção voltada realmente para os ditames da boa-fé, para os ditames do abuso de direito, para se ter ou não uma judicialização em relação a esse tema. Realmente é um tema aí que a gente vai ter que, só o caso a caso também vai nos ajudar a preencher. Pensando agora num cenário mais negativo, né? Considerando que a empresa recuperanda foi lá, teve o financiamento, conseguiu o Deep Finance, mas acabou indo para falência. Como que fica agora? Como que fica esse financiamento? Ele tem prioridade no pagamento? Vamos considerar aí também os demais credores da recuperação. Como que fica? Vamos lá, agora isso melhorou bastante com a reforma, tá? Se você fizesse antes da reforma um empréstimo para uma empresa de recuperação judicial, esse empréstimo, esse crédito, e a empresa viesse a falir, esse crédito ele já ia ser considerado extraconcursal no artigo 84, mas ele ia estar no último da fila do artigo 84, tá? Então, todos os outros créditos extraconcursais iam receber primeiro, né? E que mesmo dentro do 84 tem uma fila, então o empréstimo DIP estava no último da fila, estava depois também dos créditos de restituição em dinheiro, do artigo 85. Então era uma preferência, era uma prioridade, mas nem tanto assim, né, que tinha muita gente na frente. Como ficou agora? Agora o empréstimo para uma empresa de recuperação judicial, ele está no 84, né, como crédito extraconcursal em caso de falência, e está no segundo da fila. Só recebe depois dos custos indispensáveis da falência e das verbas salariais dos últimos 3 meses. Ou seja, é um pequeno grupo só que está na frente dele e depois já vai pagar o financiamento do DIP. Então melhorou bastante, tá? Melhorou bastante. Às vezes as pessoas podem pensar extraconcursal como um grupo homogêneo, mas não é isso. Dentro dos extraconcursais na falência, há distinções e uma ordem de pagamento dos extraconcursais. E o DIP subiu bastante nessa ordem, agora ele está no segundo da fila. Tá? Agora tem mais 2 temas aqui para tratar sobre isso que são interessantes. Um, o Vitor já ventilou, mas só para botar aqui dentro do contexto também. Se tiver falência, esse contrato do DIP pode ser resolvido. Vou dar um exemplo aqui. O DIP vai ser feito, o empréstimo DIP em 2, 3, 4 tranches, né? Vou te emprestar X agora, depois de 30 dias mais X, depois de mais 60 dias mais X de dinheiro. Isso é comum você fazer escalonado o financiamento. Se no meio do caminho a empresa convola em falência, né, você vai poder resolver o contrato e não vai ter que continuar prestando o financiamento até o final. Ah, mas isso é óbvio. Não, não é óbvio não. Essa regra é super importante, porque é exceção à regra geral. Como o contrato bilateral, você deveria ter que continuar prestando esse contrato caso fosse do interesse do AJ. Então, uma exceção à regra geral. E o segundo tema, depois vou até pedir para o Vitor opinar por esse segundo tema também, é o seguinte. O empréstimo DIP para ficar no 84, inciso 1B, no segundo da fila, eu entendo que ele tem que passar pela autorização judicial, né, do 69A. Você vai lá, pede autorização do juiz, o juiz autoriza você fazer aquele empréstimo e aí você entra no 84 1B, como segundo da fila. E agora, se você faz um empréstimo
um empréstimo DIP e não pega autorização judicial, porque como a gente disse, em alguns empréstimos DIP você não precisa pegar autorização judicial. Você pega um empréstimo DIP sem garantia ou com garantia de ativo circulante, você não precisa de autorização judicial. Esse empréstimo também entra no 84.1b? Me parece que não, tá? Mas longe de ser um tema simples, mas me parece que não, me parece que ele vai entrar no 84, mas no final da fila. Me parece que no 1B, no segundo da fila do 84, só para quem tiver autorização do juiz pelo 69A. Que eu até acho que o credor, o financiador que der um financiamento sem garantia ou com ativo circulante, embora ele não precise da autorização judicial, eu acho que ele pode pedir autorização judicial pela 69A, não é claro na lei, mas eu acho que ele pode pedir, e se ele pedir, uma vez pedindo e tiver convolução e falência, ele estaria apto a receber pela 84.1b. Mas se não pedir e não passar pelo crivo do juiz, eu acho que ele não entra nesse lugar da fila, não. Olha, Fernando, eu concordo contigo em relação ao empréstimo que não passa pelo crivo do judiciário. Esse, para mim, sem sombra de dúvidas, não pode ter o benefício do 84.1b. Eu acho que nessa hipótese, como a lei faculta, você pode fazer DIP, mas segue o sistema anterior da lei, do artigo 67, né? Então, vai cair na regra geral, lá você vai ser um credor extraconcursal nos termos do 84 caput. A grande dúvida que eu tenho, e foi o que eu até falei em passagens anteriores, é em relação àquelas operações que você faz com base em ativo circulante, ou seja, você não precisa de autorização judicial e ainda assim vai ao juízo pedir autorização judicial, que é justamente o caso que eu trouxe aqui da AGF Brasil, lá de Cuiabá. Lá, eles fizeram uma operação de DIP, a título de DIP, chamaram a título de DIP Finance, e pediram autorização judicial. E o juiz deu. E o juiz foi claro, dizendo que, olha, e se falir, tem o benefício do 84.1b. Aí eu tenho dúvidas, porque se for pela teleologia da norma, e pela teleologia, inclusive do próprio legislador de 20, eu não tenho dúvida nenhuma que a decisão do juiz lá de Cuiabá está correta. Olha, na verdade, a legislação falou, o 69A falou menos do que devia. Na verdade, eu dando autorização tanto para ativo não circulante quanto para circulante, se eu der autorização, está enquadrado. Mas não é isso que está lá, não é isso que está lá escrito no 69A. Então, me parece que esse, de fato, vai ser um tema que isso vai ter que ser, vai ser discutido, vai ser levado aos tribunais. Isso vai subir, é um tema ainda que está em sede de primeira instância, mas fatalmente vai subir para os tribunais e certamente uma hora o STJ vai ter que vir dar uma decisão de uniformização sobre o tema. Porque nessa hipótese, Fernando, muito embora eu tenha a percepção de que a decisão vai de encontro ao sentido da lei, por outro lado, eu vejo que vai ter credores prejudicados por essa decisão, né? Que são os credores, como você bem colocou, restituição, os outros credores extraconcursais que pelo artigo 83 estão na frente, né? Dentro do artigo 84 você levando, pegando a classificação do 83, então esses credores também sairiam prejudicados. Então, esse de fato é um tema ainda à espera de maior análise e meditação por parte da jurisprudência e da doutrina. Minha percepção, a primeiro sentir, é que essa decisão ela vai de encontro ao sentido da lei, ou seja, se mesmo para aqueles credores, mesmo para aquelas operações de DIP que não tenham a necessidade da anuência judicial, se obtiverem a anuência, se passarem pelo crivo do contraditório do administrador, e se obviamente for realizada nos ditames da boa-fé, me parece que aí sim poderia, no sentido de potencializar o instituto do DIP Finance, dar maior liquidez às empresas em recuperação judicial, se admitir a jurisprudência fazer uma interpretação lógico-sistemática a essa possibilidade. Mas eu te confesso que por uma
se eu também aplicar aqui uma interpretação estritamente literal, não é um absurdo se pensar o contrário. Então, de maneira que a doutrina e a jurisprudência vão ter que dar uma palavra final sobre o tema. Bom, agradeço então a participação novamente do Vitor, do Fernando. A gente finaliza aqui nosso 4º capítulo, que a gente falou um pouquinho então sobre o financiamento Deep Finance na reforma da Lei da Recuperação Judicial e Falência. E o nosso penúltimo capítulo, que é o próximo, a gente vai falar sobre negociação prévia e mediação. É isso, Fernando? Exatamente. Então, um grande abraço a todos. Foi muito bacana esse papo hoje e até o próximo episódio. Obrigada, Vitor. Até a próxima também. Valeu, Cibele. Obrigado, Fernando. Acho que o papo hoje foi bastante enriquecedor aí. Espero que os ouvintes curtam e óbvio, né? Que mandem sugestões aí pra gente tentar melhorar, são sempre bem-vindas. Mas eu gostei muito do bate-papo de hoje e até a próxima. É isso aí, a gente fecha aqui então o 4º episódio da primeira temporada do Foco Jurídico, o podcast produzido pelo Vilemora Amaral Advogados. Se vocês gostaram do episódio, tem algum ponto para complementar, gostariam de sugerir um novo assunto ou tem uma dúvida, mande pra gente. A gente está nas redes sociais, no LinkedIn como Vilemora Amaral Advogados e no Instagram como Vilemora Amaral, tudo junto e com 2 L's. Obrigada e até a próxima!